Então, gente, boa noite. Já estamos gravando. Vocês conseguem ver minha tela? Uma pessoa me dê aí um retorno. Estamos Sim, positivo. Então, boa noite. Estamos no sistema genital ou reprodutor, né? A gente vai falar hoje sobre o sistema genital ou reprodutor masculino e feminino também, né? Em analogia um com o outro, né? Estamos na temática de reprodução, que é o que perpetua a nossa espécie humana, né? Nós estamos aqui porque duas pessoas reproduziram, né? E nós nascemos, né? Então é a capacidade de um ser vivo gerar outro ser vivo da mesma espécie, né? Essa é a característica, a conceituação de reprodução é o que perpetua a espécie. Então, quando um homem, né, se junta com uma mulher, ambos têm relação sexual e a partir disso ocorre a perpetuação da mesma, né, da mesma espécie, né? Se você se relaciona com, sei lá, com uma vaca, com um cachorro, com algum animal, não tem como perpetuar, tem que ser seres da mesma espécie. Cada sexo possui um gameta com outro gameta vai formar a fecundação. Eu fiz aqui uma tabelinha comparativa, eu já vou abrir aqui, eu peço que vocês anotem aí também nos materiais de vocês. Né? Nós vamos colocar aqui, alguém está aqui pedindo para entrar, permitir. Então nós temos os gametas, né? Quem é o gameta masculino, gente, do sistema reprodutor masculino? Aqui a gente tem algumas estruturas anatômicas, olha, né? E aqui a gente vai começar pelo gameta. Temos um gameta ligado ao sistema reprodutor masculino e um gameta ligado ao sistema reprodutor feminino. Quem é o gameta masculino, gente? espermatozoide. O espermatozoide. Então a gente tem aqui um gameta masculino, que é o espermatozoide. E a gente tem também um gameta no sistema reprodutor feminino. Quem é o gameta do reprodutor feminino? Podem falar. O óvulo. É o O óvulo. óvulo. Pronto. Então nós temos aqui estes dois gametas, né? Quem são os gametas, né? São células de reprodução que cada pessoa, né, possui. Quando a gente junta esses dois gametas, quem são os dois gametas? Tá aqui, vocês falaram o nome deles. Quando a gente junta o espermatozoide com o óvulo, ocorre esse fenômeno chamado fecundação e forma um zigoto. O que é o zigoto? Né? Na ocorrência da fecundação, da união dessas duas células, há a formação dessa célula, que é uma célula única formada a partir de duas células. E aqui começa essa mágica, né, da reprodução a partir dessa célula. Todos vocês, todos nós já fomos um zigoto, já fomos esta única célulazinha aqui, e é a partir dela aqui que nós temos vida na forma que nós conhecemos hoje. É o início da formação de um novo ser. Nós começamos aqui com uma única célula. Dessa uma célula ela vai alterando aqui o seu citoplasma até que ela se divide aqui em duas. Essas duas células se dividem em quatro. Estas quatro células se dividem em oito. As oito em 16 e aí vai embora, né? A partir do momento da fecundação, a partir do momento dessa multiplicação, tudo começa com um zigoto e olha o tamanhão da gente aqui, né? Olha aí para você, olha aí o tamanho que você está, né? Então, nesse processo, milhões de espermatozoides são ejaculados pela vagina, na vagina.
Milhares passam pelo canal cervical, né, no colo do útero, na cérvix uterina. Cerca de 200 espermatozoides passam pela ampola uterina e somente um, no final das contas, vai entrar no óvulo, que é o gameta feminino. Então, a partir de milhões de espermatozoides, no final, somente um guerreiro vai ser aí o vencedor dessa corrida para a formação, né, da nova vida. Aí aqui temos que a reprodução ocorre apenas em algumas fases da vida, né? Aqui a gente tem algumas idades, né, em relação aqui ao homem, por exemplo. E eu já pergunto de vocês aqui, né? Nessa primeira fase da vida aqui ocorre a reprodução? É possível, gente? Sim ou não? Nessa fase aqui que está esse rapaz aqui, essa criança. Podem falar. Participem. Temos aqui 15 pessoas. Liguem os Sim. microfones. Esse menino aqui reproduz. Sim ou não? Sim? Tem algum microfone aí dando. É. Esse menino aqui ainda é muito. Sim. Oi? Não, nada não. Não reproduz, né? Ainda é uma criança. Esse daqui já reproduz? Sim. Sim, professor, com certeza. Reproduz. Esse daqui já é apto à reprodução. Esse daqui reproduz? Isso aí já faz um grandão. Reproduz também. E esse último aqui reproduz? Vai estar nas últimas. Eu acho que com muita peleja, talvez. Isso, velho. Aí aqui a gente já tem, né, uma diferença, né, entre homens e mulheres aqui no que diz respeito aos aspectos de reprodução, né? Esse camarada, vamos supor que ele tenha 65, 70 anos de idade, ele ainda pode ter filho, gente? A gente vê muito, né, esse tipo de situação. Mas pode ainda. Vai diminuindo com a idade, mas ainda pode. Ainda é possível, né? A gente vê muito situações de homens mais velhos, né, casados com mulheres mais jovens, né? E às vezes a mulher engravida, né? Engravida e isso é possível? Sim, é possível. A gente vê até por aí muitas vezes línguas maldosas dizendo, isso dali não pode mais ter e tudo, né? E começa, mas pode sim, né? É possível que o homem. Por quê? Porque ao homem, né, foi conferida uma capacidade de reprodução durante toda a sua vida. Então, o homem, colocar para cá que o homem, ele sempre produz novos espermatozoides. Então, o homem, ele tendo ereção, né, independente da idade, se ele consegue ter ereção, né, e chegar ao final da atividade sexual, eu digo ao orgasmo, ele vai ter a produção de novos espermatozoides. Quando é que o homem para de produzir novos espermatozoides, novas células lá de reprodução? Somente quando ele morre. Então, durante toda a vida do homem, é claro que essa capacidade com os anos ela vai diminuindo e vai diminuindo também a capacidade de o homem ter ereção, né? Talvez a maior dificuldade na questão da idade seja a questão da ereção, né? Progressiva a idade aos problemas circulatórios, aos problemas cardiovasculares, né? Aquele envelhecimento dos vasos sanguíneos, das estruturas circulatórias que a gente viu lá no sistema cardiovascular, vimos no coração, falamos do infarto, algumas questões desse tipo, isso também acomete
o sistema reprodutor, acomete também os órgãos genitais. E no homem, né, esse talvez seja o maior desafio, mas se ele consegue ter ereção, sim. Agora, quando a gente vai para a mulher, a gente falou aqui das duas células, né, que os homens têm o seu gameta, que é o espermatozoide, e que a mulher também tem o seu gameta, que é o óvulo. Os homens produzem espermatozoides durante toda a sua vida. E as mulheres produzem também os óvulos durante toda a vida? Pergunto de vocês. Não, Não. O que que acontece com a mulher que a não. diferencia do homem aqui nessa condição? Alguém pode falar? Sim, professor, nós mulheres, depois que a menstruação acaba, nós não produzimos mais nada. Pronto. Então a mulher, né, ela para, né, de liberar, né, os seus óvulos, né, a mulher ela não produz novos óvulos, né, ela já nasce com todos os óvulos pré-formados. Diferente do homem, né, que a cada relação sexual está produzindo estas células. As mulheres não, elas nascem já com todos esses óvulos pré-formados, eles só maturam e mensalmente a mulher libera essa célulazinha a cada mês, a cada ciclo, né, para quem tem aí o ciclo regular, e todo mês a mulher se prepara para engravidar, mas a idade da mulher é a idade dos seus óvulos. Se a mulher tem 10 anos, os seus óvulos têm 10 anos. Se a mulher tem 20 anos, a mesma coisa. Se ela tem 40 anos, seus óvulos já terão 40 anos. Isso implica também algumas questões reprodutivas. Quanto mais idade tem a mulher no momento da gravidez, isso aumenta as chances do desenvolvimento de problemas na criança, né, no filho. Ele tende a ter, né, é um fator de risco. A partir dos 35 anos, já para a mulher ter uma gravidez de risco, e também é um risco para a criança, né, que vai nascer, tem risco aumentado aí para uma série de doenças, uma série de problemas de saúde, dado essa questão do envelhecimento. Outra questão também que a gente ainda vai discutir mais adiante na parte clínica são questões ligadas aí ao climatério e à menopausa, né? O climatério é o período de transição entre a idade reprodutiva da mulher e a idade em que ela deixa de reproduzir. E a menopausa é a última menstruação, né? E esse período aqui também ele é acompanhado de uma série de sintomas, né, que começa com alterações, irregularidade menstrual, mas tudo isso a gente vai discutir com mais calma mais adiante. Por enquanto, estamos aqui falando de anatomia, né, dessas fases de reprodução da vida. Né? Nós falamos aqui das células. O homem produz espermatozoides, a mulher produz e libera o óvulo, que é a célula. Mas nós temos os locais aonde essas células são produzidas. E o nome desses locais nós chamamos de gônadas. Então vocês podem anotar aí que temos as gônadas. De igual modo, nós temos as gônadas masculinas e nós temos as gônadas femininas. O que são as gônadas? São os órgãos produtores de gametas. Quem são os gametas? Espermatozoide e óvulo. Quem são as gônadas? São quem produz estas células. No caso do homem, qual é o local de produção dos espermatozoides? Onde é a fábrica? É nos testículos.
Ah, professor, isso quer dizer que se eu arrancar os testículos, se a pessoa precisar remover cirurgicamente ou num acidente do destino, ele vai se tornar estéril? Sim, porque é nos testículos, né, que essa pessoa produz as células reprodutoras. A fábrica é aqui. Então, mas a mulher também tem suas gônadas. Então, eu vou colocar aqui quem são as gônadas do homem. Local de produção de gametas, as gônadas do homem são os testículos. E as gônadas da mulher, quem são? Aí eu peço que vocês falem quem é que produz, quem produz os espermatozoides são os testículos. Quem produz o óvulo são os Ovários. ovários. Muito bem. Então, a mulher também tem um local de produção dos óvulos, né, da célulazinha reprodutora, que é liberada, e são os ovários. Já já a gente vai entrar aqui na visualização dessas estruturas. Então, tem um local de produção, tem uma célula que o local produz, mas no caso dos homens aqui tem uma outra pergunta. Como é que os gametas saem dos testículos e chegam até o meio externo? Olha, veja bem. Os gametas são produzidos aqui nos testículos, certo? Mas quando o homem ejacula durante o ato sexual, ele ejacula, pensando aqui no mecanismo de reprodução, né? Dentro do canal vaginal, e esse ejaculado, esses espermatozoides que foram produzidos nos testículos, eles precisam sair. E aí tem uma pergunta aqui, como é que eles saem do local de produção e chegam até o meio externo? Alguém pode falar? Ou não saem? Eles ficam lá nos testículos guardados? Eles saem pelos canais. Pronto, eles saem pelos canais. Então a gente tem aqui uma série de canais, né, que nós chamamos vias condutoras de gameta. São túbulos e ductos do testículo. Nós temos o epidídimo, nós temos o ducto deferente, o ducto ejaculatório e, por fim, a uretra, né, que é o canal urinário. Isso daqui são as vias condutoras de gametas nos homens, né? Então, se a gente pegar aqui deixa eu pegar aqui essa imagem e levar lá para a gente visualizá-la aqui no Paint, né? Se eu jogar essa imagem para cá, do local de produção aqui, onde é o local de produção? Tá aqui, lá nos testículos. A partir do local de produção aqui, no momento em que há a produção dos espermatozoides, depois eles entram aqui nessa região, sobem aqui por esse canal, ó, e eles fazem aqui uma certa viagem até que eles consigam sair para o exterior, certo? Nessa viagem aqui, eles vão passar por algumas estruturas que nós chamamos aqui de vias condutoras de gametas. Eu vou colocar aqui o nome de algumas dessas estruturas. Então, nós vamos ter o epidídimo. Nós vamos ter quem mais? O ducto deferente. O nome é deferente, certo? Não é diferente. O ducto ejaculatório e a uretra. Temos aqui algumas estruturas, né? Aqui é ducto ou canal deferente. E como é o nome, aí lá vamos para o feminino agora, olha, fazendo sempre essa analogia, né? Aqui sai do testículo, os espermatozoides saem. No caso da mulher, dos ovários, a mulher ovula, libera o óvulo. E quem é a via condutora de gameta no caso da mulher? A via que vai transportar o óvulo. São as trompas.
São as trompas, muito bem, perfeito. São as trompas ou tubas uterinas, certo? Então, as tubas uterinas, né, ou trompas aí, são as estruturas que vão... Então, vocês veem que para cada estrutura do homem, há uma estrutura análoga da mulher. A gente vai continuar aqui essas estruturas. Alguém levantou a mão? Inácio, Eunice. Sim. Professor, Oi. essa parece uma tabela mesmo. Essa tabela aí vai ficar vai ter no arquivo. Eu vou compartilhar com vocês essa tabela. A gente está construindo ela aqui nessa comparação, aí depois eu vou disponibilizar Uhum. com Ok, vocês. obrigada. Nada. Mais alguém quer falar? Ok, vamos aqui para frente. Então, nas estruturas masculinas, gente, tá aí no material de vocês, certo? Essas estruturas aqui, eu vou abrir aqui esse materialzinho aqui para a gente visualizar melhor esses canais. Temos aqui um sistema reprodutor masculino. Opa, deixa eu só visualizar aqui melhor. Então, a gente tem aqui o órgão de cópula, né? A gente virando aqui de lado, nós temos os testículos. Se a gente virar aqui para trás, né, ou mais para o lado aqui, nós vamos observar que são quantos testículos? São 2. Né? Então, o homem possui aqui 2 testículos, né? Aqui numa visão mais inferior, a gente consegue visualizar esses testículos. O que é essa estrutura que está aqui posteriormente aos testículos, gente? Quem sabe aí que pode contribuir? Está aqui atrás do testículo, que estrutura é essa? Vocês estão vendo aqui essa imagem? É a próstata, professor. Ainda não, a gente vai chegar nela. O que é que nós temos aqui atrás dos testículos? Nós falamos de uma estruturazinha aqui que é o epidídimo. Então, esse daqui que está atrás do testículo, ele é exatamente esse epidídimo, né? Essa estruturazinha aqui, olha, que a gente vê aqui em amarelo, né? Tem uma setinha aqui apontando aqui para o nome dele. Qual é a função desse epidídimo, gente? Esse epidídimo, ele é o local de armazenamento dos espermatozoides que são produzidos aqui no testículo. O testículo começa a produzir espermatozoides. Em que ocasião os testículos começam a produzir espermatozoides? Na ocasião em que há a preparação para o ato sexual. Então, quando o homem encontra com a mulher e ele se interessa, e na cabeça dele, tudo começa ao nível do sistema nervoso central. Na cabeça dele, ele acredita que vai ter um ato sexual, o corpo todo se prepara para reproduzir e ocorre aqui dentro um aumento da produção de espermatozoides, associado a outros mecanismos de reprodução. E a partir do momento que inicia a produção... Oi. Com licença, professor. Sim. O áudio do senhor começou a... Jesus. Com licença, o áudio do senhor começou a falhar de novo. Vejam se agora melhorou ou continua cortando. Desde a hora que o senhor começou a falar do epidêmio, o que está falhando? Epidídimo, epidídimo. Tá falhando para todo mundo. Confirma. Os outros colegas. Não está falhando. Certo. Para mim também não está falhando. Tá legal.
Pois vocês vão me dando aí. Quando é um assim, Regiane, pode ser alguma alteração também, oscilações, né? Às vezes oscila uma conexão ou outra, Tá certo, mas eu professor. vou tentando daqui. Vamos. Então, quando há o estímulo, ocorre o aumento da produção. Esse epidídimo começa a se encher de espermatozoides e enche, ele vai enchendo, 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 enchendo. Para quê? Porque o corpo humano ele está se preparando para reproduzir. Então esse epidídimo ele se enche de espermatozoides, ele vai ficar bem cheio. Ocorre a ereção, ocorre o ato sexual, né? E no momento da ejaculação, essa bolsa que está cheia vai transportar os espermatozoides, ela já vai estar cheia, pronta para a ejaculação. E nesse momento, né, eles são liberados aí aos milhares, né, de espermatozoides com a finalidade de reprodução. Ah, professor, eu não. A intenção não é reproduzir, a intenção é ter sexo, é sentir prazer, Pois é, isso foi coisas que nós assim, hoje, muitas vezes, né, a prática da relação sexual com essa finalidade. Da nossa parte, mas do nosso organismo, a cada ato sexual, ele se prepara para reproduzir. Esses órgãos, essas estruturas, elas foram criadas para reprodução. A finalidade delas é essa, né? Ainda que muitas vezes a gente utilize para outras finalidades. Mas enfim, aí depois que assim, então qual é a finalidade dessa estrutura aqui, né, do epidídimo? A finalidade dele vai ser aí armazenar os espermatozoides até, então durante todo o ato sexual, antes mesmo de ele começar, espermatozoides começam a ser armazenados nesse local, certo? Muitas vezes, se por algum motivo esses espermatozoides não são liberados daqui, isso causa muitas vezes até dor, gente. O epidídimo, né, ele vai se encher de espermatozoides e se por algum motivo esse trabalho de reprodução não foi completado, ele vai ficar aqui bem cheio, né? Isso pode ocasionar dor no homem caso eles não sejam liberados. Mas ocorrendo a ejaculação, vai começar uma viagem que passa pelos ductos deferentes até chegar aqui nessa região. Por que eu estou falando pelos ductos deferentes? Ora, se você observar aqui nessa imagem, nós temos quantos testículos? 2 testículos. Nós temos quantos epidídimos, quantos locais de armazenamento? 2 epidídimos. Nós temos quantos canais deferentes? Olha, se eu tenho 2 testículos, 2 reservatórios e de cada epidídimo, né, sai um ducto deferente, eu também vou ter 2 ductos deferentes. Esses canais saem dos testículos, olha, eles vêm, dão uma volta aqui por cima, ó, cada um dos 2. Eles vão lá para trás aqui, para essa região posterior. Nessa volta que eles dão aqui, ó, eles saem lá dos testículos do homem. Olha o tamanho da viagem aqui que os espermatozoides têm que fazer, né? Vão lá por cima e dão uma volta para a região posterior. Nessa viagem aqui por cima, eles passam por cima da bexiga, certo? A bexiga do homem está aqui. Os ductos deferentes, né? Eles vão passar por cima da bexiga, olha, e vão lá para trás, lá para a região posterior, posteriormente à bexiga, né? Carregando
os espermatozoides e são 2 ductos deferentes. Estamos aqui, falamos do epidídimo. Vou até colocar aqui ductos deferentes. Na sequência, chegamos aqui a uma outra estrutura chamada ducto ejaculatório. Os 2 ductos deferentes agora, eles vão se unir. Olha só, aqui eu estou. Região anterior. Estou vendo aqui o pênis, eu estou vendo aqui esse homem de frente. Virei ele aqui, olha, um pouco de lado. Estou vendo os 2 ductos deferentes. Virei ele aqui para a lateral, agora eu estou vendo ele aqui por trás. Os ductos deferentes deram essa volta aqui. Lá atrás, olha, os 2 ductos deferentes vêm e aqui eles vão penetrar essa estrutura aqui. Que estrutura é essa, gente, aqui que os ductos deferentes penetram nela aqui? Que estrutura é essa? Alguém pode me dizer? Ninguém? Se quem não souber, pode chutar. É uma maçã? Vocês estão aí? Inácio está com a mão levantada, pode falar. É para falar, Inácio? Vocês me escutam? Não, foi sem querer. Certo. Vocês me escutam? Que estrutura é essa, gente? É a próstata. Então, agora aqui nós chegamos à próstata masculina. Na próstata, olha, os 2 ductos deferentes, eles penetram nessa região da próstata. E no momento em que eles penetram aqui na próstata, eles vão formar o ducto ejaculatório. Nesse ponto aqui, gente, o que vai acontecer no caso do homem? Olha, vem aqui o ducto deferente. Nesse ponto aqui, deixa eu aumentar aqui, dar um zoom para a gente visualizar melhor. Nesse ponto aqui, olha, vem aqui o ducto deferente. Quando ele encontra essa glândulazinha aqui, que é a vesícula seminal, nesse curto espaço aqui entre a glândula seminal e o momento aqui que ele vai acabar e começar a uretra, que é esse próximo canal, esse pequeno trecho aqui é o ducto ejaculatório. Nesse momento aqui, os 2 ductos deferentes, eles vêm assim em 2, olha, e eles se juntam em um único canal dentro da próstata, certo? Então, a próstata ela contém a união desses 2 canais, como vocês podem visualizar aqui nessa imagem, né, que vem os 2 ductos deferentes, penetram na próstata e na próstata ocorre a união dessas estruturas, bem como a conexão com a uretra. Outro fenômeno que vai acontecer aqui dentro da próstata é que nós temos aqui a bexiga. Olha, a bexiga pertence ao sistema urinário. Saindo da bexiga, nós temos a uretra. A uretra é o canal por onde sai a urina. No homem, nesse momento, a urina que está aqui na bexiga sai pela uretra e o canal dos espermatozoides se encontra aqui e ocorre a mesma coisa. Vem o canal da bexiga, da urina, vem o outro canal por onde transitam os espermatozoides e eles se tornam um único canal. E daqui para frente,
esse canal ele é um só que transporta tanto os espermatozoides que vêm por essa via, como a urina que vem por essa outra via. Então, a uretra, no homem, ela tem uma dupla finalidade. Ela transporta tanto a urina, como ela transporta os espermatozoides, certo? Diferente, mais uma vez, da mulher, que a gente vai ver que a uretra da mulher serve exclusivamente ao transporte da urina. Mas no homem aqui a gente tem essas particularidades. Então, aqui se condensa aqui na próstata, né? Aqui não está aparecendo a bexiga, né? Porque essa maquete aqui, ela mostra somente o sistema reprodutor. Então, aqui nós temos a uretra, e a uretra aqui ela foi cortada. Mas daqui para frente teríamos, daqui para cima, né, nós teríamos a bexiga, né, daqui para cima nessa região, certo? Tá dando para entender, gente, essa parte aqui até aqui, tá tudo tranquilo? Quero que vocês me deem um retorno. Alguma dúvida? Não, tá dando para entender. Positivo. Então, avançando aqui no conteúdo do slide, né, nós temos também um órgão de cópula, certo? Um órgão de cópula é o que vai copular, né, o que vai fazer o ato sexual. No caso do homem, o órgão de cópula é o pênis, e no caso da mulher, o órgão de cópula é a vagina. Temos aqui um órgão que abriga o embrião. Quem é o órgão que abriga o embrião? Nesse caso aqui só vai ter a mulher, no homem não tem. Quem é que abriga o embrião é o útero da mulher. E nós temos também algumas glândulas anexas. Quem são as glândulas anexas? São as estruturas. Nós vimos aqui que há um grande trajeto, né, que o espermatozoide tem que fazer do local de produção até a saída. O ideal é que haja lubrificação nesse processo para que haja a passagem desses espermatozoides, né, para que eles consigam passar com mais facilidade. Quem faz isso são as glândulas anexas, que são as vesículas seminais, a própria próstata e as glândulas bulbo-uretrais. Então, vamos colocar aqui na tabela as vesículas seminais, a próstata, são duas vesículas seminais, temos uma próstata e temos as glândulas bulbo-uretrais. E no caso da mulher, quem são as glândulas que fazem a lubrificação do canal vaginal? No caso tanto do homem quanto da mulher, ao iniciar o ato sexual, o homem começa a produzir uma secreção lubrificante que vai sair pela uretra. Quem produz essa secreção? As vesículas seminais. Então, se você olhar aqui ao final do ducto deferente, olha, tem duas glândulazinhas aqui, olha, que são as vesículas seminais. Pelo nome, vesícula seminal, o que é que elas produzem, gente? Essas duas glândulazinhas aqui. Se é vesícula seminal, ela produz o sêmen. Então, vai produzir aqui o sêmen. E no caso do feminino,
a mulher vai ter aqui as glândulas vestibulares, que vão fazer a lubrificação do canal vaginal, certo? Temos também as estruturas eréteis, né, tecidos especiais que se enchem de sangue e aumentam de volume, né? Então é por conta desses tecidos que ocorre a ereção. No caso, qual é a diferença entre o pênis flácido e o pênis ereto? Né? É que ocorre o enchimento de sangue, né, nessas estruturas. Agora, recentemente, né, há alguns meses, eu não sei se vocês viram no noticiário, teve o caso de uma mulher que quis se vingar do seu marido porque descobriu uma traição e cortou o pênis, né, do cidadão. Ela pegou uma faca, esperou lá ele dormir, fingiu que iria namorar, né, que iria praticar o ato, e ela cortou, pegou uma faca e meteu a faca, né, e nesse momento ele está aqui com muito sangue, né, ou seja, há um risco de morte, inclusive, nessa situação. Esse crime foi noticiado, né, foi noticiado inclusive como tentativa de homicídio, porque você atinge aqui, né, o risco de hemorragia, de morrer com esse sangramento é muito alto, né, por conta dessas estruturas que se enchem de sangue. Então, quem são as estruturas eréteis no homem? Corpos cavernosos, né, que são essas estruturas aqui. Vamos para a tabela. Corpos cavernosos e corpo esponjoso. Nas mulheres, quem são as estruturas eréteis? Quem pode falar? Peço que vocês falem. As estruturas eréteis estão ligadas ao processo de excitação, né, do desejo pelo ato sexual. Para que nós venhamos a nos reproduzir, é necessário que haja esse estímulo ao ato sexual por meio das estruturas. No caso do homem, ele tem a ereção, e no caso da mulher, qual é a estrutura? É o clitóris, ou clítoris, né, como queiram aí, há diferentes pronúncias aqui para essa palavra. Então aqui a gente preenche toda essa tabela comparativa aqui do sistema reprodutor de homens e mulheres, né? Tem esse desenho aqui, eu vou compartilhar com vocês também esse link desse mapa aqui do sistema reprodutor. Todo o material de vocês aqui, ele tem um conteúdo textual, né, que trata de tudo isso que eu estou falando aqui, vocês estudem posteriormente. Temos também os hormônios, né, que mediam todas as funções reprodutivas. No caso do homem aqui, né, nos testículos, ele vai produzir os espermatozoides, mas ele vai também produzir os hormônios. Então, deixa eu colocar aqui, ainda não terminamos, aqui mais uma aba de hormônios. Qual é o hormônio sexual masculino? O hormônio que produz os caracteres sexuais secundários no homem. E na mulher, quem pode responder? Vou chamar aqui pelo nome, já que ninguém se manifesta. Vou ver aqui, cadê a Aline? A Aline pode responder, Aline, quais são os hormônios que determinam os caracteres sexuais secundários no homem e na mulher? Aline, Regina, Evanda, Lúcia, alguém pode responder? Progesterona. Pronto, ela fala da progesterona. Tem mais algum outro? Testosterona, estrogênio. Testosterona, perfeito. Então vem pra cá. E o estrógeno é no homem ou é na mulher? A mulher. Na mulher, estrógeno, perfeito. Obrigado, Aline. Então, temos esses hormônios aqui
que determinam essas características, né? O testosterona determina as características masculinas e o estrógeno determina as características femininas, né? O hormônio progesterona, ele é um hormônio predominante na gestação, né? Ele é progesterona, ele é progestação, né? Ele é um hormônio que tem uma importância maior durante o processo gestacional, mas o estrógeno é o hormônio que determina os caracteres sexuais secundários femininos, né? É o hormônio da mulher. Assim como a testosterona é o hormônio do homem, né? O que determina características masculinas. É o estrógeno, o hormônio também que começa a decair no processo de climatério e menopausa, né? Tem uma queda muito acentuada que vai repercutir em características importantes da mulher ligada ao envelhecimento. Então, todos esses processos aqui são mediados por hormônios. Aí tudo isso que eu falei para vocês está aqui no texto, certo? Vocês deem uma lida nos materiais de vocês. Aqui tem uma imagem da vista posterior, olha, mostrando aqui ducto deferente, mostrando aqui o caminho, né, que faz o ducto deferente, mostrando aqui as vesículas seminais, olha, mostrando aqui a próstata nessa visão posterior. Falando da uretra, né, no homem tem cerca de 20 centímetros de comprimento, atravessa a próstata, a pelve e o pênis. E tem mais outras informações aqui nesse material. Vamos ao sistema genital feminino, certo? Em relação à mulher aqui no feminino, conjunto de órgãos encarregados da reprodução da mulher. Temos também as gônadas, temos vias condutores de gameta. A gônada da mulher são os ovários, a via condutora de gameta são as tubas uterinas. O órgão que abriga o embrião é o útero, de cópula é a vagina. E temos glândulas anexas, né, na mulher, que são as glândulas de Bartholin. Então, em uma visualização geral aqui do sistema reprodutor feminino, deixa eu colar aqui no nosso desenho. Sistema reprodutor feminino, né, nós temos aqui também algumas características importantes, né? Nós temos aqui o canal vaginal, o desenho aqui da vagina, né, no órgão de cópula da mulher, que está aqui determinado, a vagina. Lateralmente à vagina, se a gente ampliar aqui, nós vamos ter algumas glândulas, né, que são essas glândulas vestibulares. E essas glândulas, elas têm um drenozinho aqui, um canal, olha, que serve de lubrificação do canal vaginal. Então, durante o ato sexual, no processo de excitação da mulher, há o preparo aqui também para a gravidez, mensalmente, a mulher começa a liberar secreção por essas glândulas vestibulares e começa a lubrificar o canal vaginal para que haja a cópula, né? Para que haja aqui o ato sexual. É muito desconfortável, né, quando esse processo não acontece para a mulher, né, quando não ocorre essa lubrificação, seja por algum desconforto, seja por processos ligados ao envelhecimento, diminuição do estrógeno, questões ligadas ao climatério, né? São vários pontos, mas o fato é que a lubrificação é o ponto ótimo aqui para que ocorra de uma forma saudável, né, a relação sexual. Mais para cima aqui nós temos o útero feminino, com suas camadas aqui, que nós vamos já falar sobre elas. Nós temos aqui as vias condutoras de gameta, a tuba uterina, dos dois lados, né? Então temos um útero, duas tubas uterinas
Aqui nós temos o ovário, e o ovário vai fazer, né, a liberação do óvulo, da célulazinha que vai ser transportado aqui na tuba uterina, para que haja o processo de reprodução, né, ao mesmo tempo que na cópula os espermatozoides são liberados aqui nessa região. E eles vão começar aquela viagem que nós falamos até que, se houver reprodução, se houver o encontro aqui das duas células, né, dos dois zigotos, aliás, das duas células, perdão, dos dois gametas formando o zigoto, geralmente eles vão se encontrar à altura das tubas uterinas, né? A altura da tuba uterina é que geralmente ocorre o encontro nessa região aqui, de um lado ou do outro, entre espermatozoide e óvulo, certo? Então, esse, de um modo geral, é o sistema reprodutor feminino em sua porção interna. Nos genitais externos, nós temos a vulva. A vulva é a representação dessa área externa da genitália feminina. Na vulva, o que nós temos? Um monte púbico, região onde tem os pelos pubianos, lábios maiores, lábios menores e essa zona erógena, né, que é o clitóris ou clítoris, né? Então, os lábios menores, eles estão aqui internamente. Os lábios maiores, né, os lábios menores, eles são formados, né, de tecido de mucosa. Os lábios maiores, eles já são formados aqui pela própria pele da mulher, né? Temos essa região do monte púbico, o introito vaginal, né, a entrada aqui do canal vaginal, o canal uretral, né, o canal de saída da urina, está aqui também nessa localização, pertence ao sistema urinário, e essas estruturas aqui vão formar essa genitália externa, né, da mulher. Mas internamente, quando a gente adentra o canal vaginal, aí nós estaremos lidando aqui com essas estruturas, né, que são internas. Dessa parte aqui para frente, nós não conseguimos visualizar externamente, né? A vulva, ela é visível, você consegue ver externamente, né, essa área da genitália feminina, mas essas outras estruturas aqui, elas dizem respeito a estruturas internas, né, que nós não conseguimos visualizar. Há uma doença muito prevalente, por exemplo, hoje, né, que é o HPV. Né? O HPV, ele pode causar verrugas na região genital. Uma coisa, né, é o HPV que acomete a vulva, né, regiões mais externas, que você consegue ver, pegar, palpar, localizar, identificar. Uma outra coisa, e é mais comum de acontecer, é quando ele acomete estruturas internas, é quando essas verruguinhas elas vêm se instalar dentro do canal vaginal, ou aqui na região do colo do útero, né? Se você vier lá para o finalzinho aqui do canal vaginal, a gente vai ter aqui nessa região colo uterino. Nessa região pode haver alterações celulares, verrugas, né, que também acometem muitas vezes as mulheres. Se é interno, como é que essa mulher vai descobrir que tem alguma lesão aqui nessa região, gente? Se ela não consegue ver essa lesão que pode se formar aqui, como é que ela vai descobrir que tem alguma coisa? Podem falar. Quem estiver me ouvindo. Alguém? Oi.
Alguém pode responder? Meu povo, vocês estão aí? Deixa eu chamar de novo pelo nome aqui. Vamos chamar agora. Repete a pergunta, professor. Nós temos aqui a vulva da mulher, formada pelos pequenos lábios, os grandes lábios, o monte púbico, é o introito vaginal. É a genitália externa. Internamente, nós temos o canal vaginal, o útero e as estruturas anexas. Eu perguntei, se ocorre alguma doença fora, a mulher consegue ver. Se ocorre dentro do canal vaginal ou no colo uterino ou nas paredes vaginais, ela não consegue visualizar. Como é que a mulher vai descobrir alguma doença nessas regiões? Fazendo o exame de prevenção. Pronto, perfeito. Então tem, né, de rotina hoje a recomendação das mulheres fazerem exame de prevenção. Prevenção de quê? Do colo uterino. Prevenção do câncer, né, de colo uterino, né? Então, como é que acontece essa prevenção do câncer, né? Por que que se previne o câncer? Tem alguém com o microfone ligado, gente, fazendo barulho para cá. Se puder desligar, deixa vocês puderem abrir quando vocês forem falar. Então, como é que a gente previne o câncer, né, de colo de útero, extremamente comum nas mulheres, principalmente em mulheres que não fazem o exame de prevenção, né? No exame de prevenção é introduzido um espéculo. Esse espéculo abre, dilata o canal vaginal para que consigamos visualizar o colo uterino, né? Identificar lesões em um processo inicial antes que piorem e se tornem um câncer, uma neoplasia, né? Então, esse exame é importantíssimo, né? A recomendação aí de ser feito anualmente, né, no protocolo, e se não houver alteração, tem uns períodos aí de acompanhamento para a realização desse exame, que é muito importante. Aí no material aqui fala dos 2 ovários, né, que é um órgão aí oval em forma de amêndoa. Estão ligados ao útero por um grupo de ligamentos, produzem os óvulos ao final da puberdade, certo? No final, a mulher tem os seus óvulos desde o nascimento, mas ela começa a liberar esses óvulos ao final da puberdade, né? Vem a menarca, né? A primeira menstruação é quando a mulher inicia a sua idade reprodutiva. O hormônio que é produzido pelos ovários, né, que produz os caracteres sexuais secundários, é o estrógeno, né, o hormônio da mulher. Que são essas características sexuais secundárias? É a mulher ter a voz mais fina, as mamas grandes, né, a pele mais macia, a menor quantidade de pelos no corpo, quadril mais largo, são características femininas, né, características de mulher. E da mesma forma que a testosterona, das características masculinas. Temos 2 tubas uterinas, né, com as suas partes aqui, elas vão fazer o transporte do óvulo que vai ser liberado. Depois vocês visualizem essas estruturas também. E temos aqui as 3, o útero, né, com as suas camadas uterinas. O útero tem 3 camadas. Tem o endométrio, tem o miométrio e tem o perimétrio, né? Tem aqui a região do colo do útero, onde costuma ser acometido aqui por uma série de doenças, mas é importante aqui a gente parar aqui para falar um pouquinho sobre as camadas uterinas, né? Isso aqui é importante toda mulher conhecer, né, o útero, mulheres e os homens também aí, né, para entender sobre esse funcionamento. Então a gente tem aqui o órgão útero,
essa camada mais externa aqui que eu estou fazendo em azul é o perimétrio, né? Uma camadazinha exterior aqui, mais de fixação do útero. A mulher tem uma camada que eu vou fazer aqui em amarelo, que é a camada principal muscular do útero, né? Que é o miométrio, mio de músculo, tá aqui em amarelo, essa mais espessa. E a mulher tem uma camada mais interna também, que é o endométrio. O endométrio ele é meio que uma camada móvel, né? Ela vai formando aqui essa camada mais interna, formada por uma série de vasos sanguíneos, e esse endométrio ele vai aumentando todo mês, preparando aqui o útero da mulher para receber o zigoto. Então, todo mês o endométrio ele se enche aqui, ele aumenta, ele cresce. E aí tem duas possibilidades: ou ocorre a ejaculação, a ovulação, né, e a formação do zigoto. Nesse caso aí o endométrio ele prepara para receber a célulazinha aqui que começa a formar, começa a crescer, e houve aqui a reprodução, né? Houve uma formação de uma nova vida. Ou caso não haja esse encontro de espermatozoide com óvulo, toda essa preparação dessa camada do endométrio, toda essa preparação que aconteceu, ele desce, ele descama. E aí acontece, né? Ele vem, sai aqui pelo colo do útero, sai pelo canal vaginal, e essa saída é o que nós conhecemos como menstruação, né? Mas todos os meses, né? Ou nem sempre, às vezes em períodos maiores, né? Mas de tempos em tempos a mulher se prepara ciclicamente para a reprodução. E é esse processo que é mediado por hormônios e que começa a diminuir com o climatério, né? Quando é interrompida a reprodução. Aqui é a visualização do colo do útero, né, saudável da mulher, com essa aberturazinha que corresponde a essa saída, né, a essa passagem aqui essa região do colo do útero, né, que ela fica aqui com essa pequena abertura. Mas é por aqui também que passa o bebezinho, né, quando ele vai nascer. Ela dilata aqui até os 10 centímetros no momento do trabalho de parto. O útero também já tem crescido muito, né, durante a gravidez. E essa região, né, ela pode ter diferentes processos inflamatórios que podem levar a sangramentos, podem levar à inflamação e pode levar à ocorrência de câncer nessa região, né? Então tem processos inflamatórios menores e outros de maior gravidade e importância clínica, lesões por HPV, processos que podem complicar com câncer do colo de útero, né? Na visualização aqui com esse espéculo no exame de prevenção se visualiza várias situações, né? No caso aqui, candidíase, né? Infecções fúngicas são muito comuns também, coisas desse tipo, né? Então esse exame também ele é muito importante, né? Para que não chegue em situações desse tipo aqui. Aqui na vulva a gente consegue visualizar externamente, né? E aí tem outros textos aqui que falam sobre as estruturas reprodutoras femininas, certo? Mas aqui eu vou deixar para vocês lerem o material. Isso aqui é uma outra imagem, né, do útero, da tuba uterina, sempre essas mesmas estruturas aqui, certo? Dos ovários em relação ao sistema reprodutor. Abro agora para as perguntas sobre o material de aula e sobre o que porventura eu não tenha deixado claro, certo? Enquanto vocês pensam aí em alguma pergunta, a gente tem aqui também nessa imagem aqui, né, o sistema reprodutor feminino. Se a gente abrir aqui a partir
da entrada do canal vaginal, né? Nós temos aqui a relação com algumas estruturas. A entrada do canal vaginal, a vagina. Aqui nós temos o útero, ó. Nessa imagem aqui, nessa região aparece o útero. O útero ele está retrovertido na mulher, né? Ele fica sob essa estrutura aqui que está em vermelho. Isso daqui é a bexiga, né? Então, o canal vaginal passa por aqui, olha, entre a bexiga e entre as estruturas finais do intestino grosso, né? Lembram que na aula passada a gente falou sobre o finalzinho do intestino grosso, que a gente tem o cólon sigmoide e o reto, né? Aqui embaixo já vai ter aqui abaixo, né, do canal vaginal, da entrada do canal vaginal, já tem o ânus e as suas principais estruturas aqui, né? A tuba uterina, o ovário aqui de um lado, né? Ovário do lado direito aqui, ovário do lado esquerdo, né? O ligamento largo que prende aqui o útero ao ovário. E aqui da bexiga a saída dos ureteres, né, que vão conduzir até os rins mais acima. Então, temos aqui também essas estruturas do sistema reprodutor masculino. Isso daqui também explica por que a mulher, quando engravida, né, ela fica... Tem um sintomazinho chamado polaciúria. Ela fica urinando. Não tem, o útero começa a crescer e não tem muito espaço para a bexiga se encher mais. Quando a bexiga enche um pouquinho, ela já tem que esvaziar. Isso resulta em mais idas ao banheiro, né? A mulher fica urinando muitas vezes e isso vai piorando à medida que progride a gravidez, né? Esse sintoma por conta da anatomia aqui, né? Porque o útero ele está sobre a bexiga, né? Então ocorre também esse fenômeno aqui no processo de gravidez, uma vez que o útero vai crescer, vai aumentar de tamanho. Perguntas? Vocês me escutam? Alguém aí? Aberto, Inácio, Aline, Regina, Mirna, Maria José, Micael. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Tá todo mundo entendendo tudo? Nislene, Raquel, Regina. Sim, professor. Sim, tô entendendo tudo, viu? Beleza, gente. Alguém levantou a mão agora? Foi para falar? Eu me perdi aqui quem foi. Pois é isso, gente. Eu vou disponibilizar para vocês os dois links dessas visualizações em 3D aqui, certo? Do sistema reprodutor. São páginas abertas, qualquer pessoa pode acessar aqui com esse link, né? Isso ajuda na melhor compreensão dessas estruturas, certo? O material de aula eu já mandei para vocês e vou mandar também esse roteirinho que a gente construiu aqui, comparativo, e uma atividade de fixação para estudar todas essas questões aqui ligadas ao sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino. Vou parar aqui a apresentação e a gravação.